Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, inicialmente em dois textos bem conhecidos. Dois textos bem conhecidos da Bíblia. O primeiro está no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6. Eu acho que a maioria de nós, se não todos, sabemos de cor. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí no capítulo 17 de João, no verso 7, João 17, verso 7, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bem, eu quero tomar esses dois textos introdutórios como base para aquilo que eu quero meditar com os irmãos esta manhã e que será parte da nossa meditação no decorrer dessa semana. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O dicionário de Oxford, todos os anos, escolhe uma palavra para ser a palavra do ano. Em 2016, a palavra escolhida foi pós-verdade. Eles acrescentaram o prefixo pós à palavra verdade para dizer que a verdade está ultrapassada, passando de moda. As pessoas dão mais atenção aos boatos do que aos fatos. E a bem da verdade, nós temos que concordar que nós vivemos num tempo em que a verdade está sendo pisada, humilhada. Parece que cada um tem a sua verdade. Só que a verdade é absoluta. Ou é verdade ou não é verdade. Não existem meias verdades, porque uma meia verdade é uma completa mentira. E a verdade é tão importante para o nosso Deus, que Ele, que é o Deus da verdade, que se apresenta dizendo, eu sou, colocou nos 10 mandamentos um mandamento para defender a verdade. Ele disse, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Só que nesse tempo em que a gente vive, a gente tem essa clara percepção de que a verdade passou. E as pessoas defendem sua própria verdade como sendo absolutas. Esta é a minha verdade, é assim que eu penso, é assim que eu creio, eu sigo a minha consciência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ainda como introdução. Deus fala conosco por 4 maneiras especiais. Deus se revela através de sua palavra, a Bíblia Sagrada. Deus fala conosco através do Espírito Santo. E geralmente Ele usa a palavra para falar conosco. Deus fala conosco através do conselho de pessoas sábias, pessoas mais maduras, experientes. E Deus fala conosco através da consciência. Só que, no momento em que Deus fala à nossa consciência, a gente tem que se perguntar o que está alimentando a nossa consciência. Porque a consciência não é confiável. A consciência pode se enganar, pode se deturpar, a consciência pode se perverter, a consciência pode se perder pelo caminho. Então, para confiar na consciência, nós temos que perguntar o que está alimentando a nossa consciência. Às vezes eu encontro jovens, no meu trabalho com jovens que dizem assim, eu confio na minha consciência. Aí quando você vai conversar e destrinchar, você percebe que a pessoa não tem nem noção do que é consciência. O que é consciência? Eu vou deixar que Paulo nos responda. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Se você puder me abençoar com um pouquinho mais de retorno aqui, eu fico feliz, viu? Obrigado.
Romanos capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando, ora defendendo. Paulo está dizendo aqui que consciência é uma lei interior que está de acordo com a lei de Deus. Você não precisa conhecer a Bíblia para fazer o que é certo. Em qualquer cultura, em qualquer lugar, matar é errado. Mentir é errado. Você faz o errado, a consciência, Paulo diz, é uma testemunha a favor ou contra você. Você faz o que é certo, aí a consciência bate no ombro e diz assim, jogou duro, hein? Muito bem. Você faz o que é errado, a consciência dá um chutão na canela e diz assim, pisou na bola. A consciência ora acusa, ora defende. A consciência é uma lei interior que foi implantada por Deus no coração do ser humano. Ele pode viver em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, em qualquer ambiente. A consciência é uma testemunha. Fez o que é certo, ela aprova. Fez o que é errado, ela desaprova. Ora defende, ora acusa. Esse é o papel da consciência. E um jovem, qualquer ser humano, para confiar em sua consciência, tem que se perguntar, ela está sendo bem alimentada? O que alimenta a nossa consciência? Para você poder confiar em sua consciência, você precisa da verdade. Aí está o problema. Que verdade? Qual é a verdade que está alimentando a sua consciência? Porque a partir daí é que você vai definir o certo ou o errado. Só a partir daquilo que alimenta a sua consciência. O que está alimentando sua consciência? E eu quero propor esta manhã que existem 4 verdades absolutas que alimentam a nossa consciência. A verdade científica, a verdade doutrinária, a verdade encarnada e a verdade presente. E eu quero conduzi-los por esses 4 pontos agora. Estão todos comigo aqui? Faz assim, minha gente, para eu ver que você está comigo. Ok, estamos juntos. Então vamos lá. Verdade científica. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 13, verso 8. 2 Coríntios capítulo 13, o verso 8. Paulo diz assim. Segundo Coríntios 13, 8 diz, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Paulo está dizendo aqui, olha, é verdade, não tem nada contra. É verdade, então eu aceito como sendo verdade. E a verdade científica se ajusta ao que Paulo está dizendo aqui. Se a ciência me mostra, me prova que é verdade, eu não tenho nada contra a verdade. O problema é que a gente vive num tempo em que as pessoas querem fazer com que a gente aceite teorias científicas como sendo verdades científicas. A verdade científica, quando ela é devidamente comprovada, ela é verdade. Paulo diz, eu não tenho nada contra a verdade, ela é a verdade. E eu louvo a Deus porque eu participo de uma igreja que crê na verdade e defende ela de onde vier. Se ela vem do Mateu, é verdade. Se ela vem do espírita, é verdade. Se ela vem de um macumbeiro, é verdade. Não importa de onde vem. Eu não tenho nada contra a verdade. O problema é alguém querer me passar uma teoria como sendo verdade científica. Por exemplo, a teoria da criação
ou da evolução? O nome já disse, é uma teoria. E quando eu comparo a teoria da criação com a teoria da evolução, eu vejo que há mais razão para crer na teoria da criação. Mas a ciência não tem todas as respostas. Existem verdades científicas que foram comprovadas. Elas foram colocadas diante de constantes fundamentais. Foram testadas e foram comprovadas. E mais de uma vez reafirmadas de tal forma que se tornaram verdade científica. Por exemplo, eu anotei aqui algumas delas. Algumas verdades científicas. A lei de Newton acerca dos corpos e das distâncias. A lei de Lavoisier acerca da conservação da massa. A lei de Proust acerca dos compostos e proporções definidas. A lei de Einstein acerca da matéria e da energia. A lei de Gay-Lussac acerca do volume dos gases. E aí eu poderia citar muitas outras leis, verdades, porque são componentes fundamentais. Só que a ciência não tem todas as respostas. A ciência consegue me dizer quais são os elementos químicos da água, mas não consegue me dizer porque somente a água satisfaz a minha sede. A ciência consegue elaborar, destrinchar todos os elementos do alimento, mas não diz porque só o alimento me satisfaz. A ciência não tem todas as respostas. Então a ciência não pode ser a base única para definir a verdade que vai alimentar a minha consciência. Eu preciso de mais. Então, além da verdade científica, eu preciso da verdade doutrinária. Doutrinária. E aí eu louvo mais uma vez meu Deus, porque Ele nos deu Sua palavra, testada, histórica, arqueológica, cientificamente, como sendo a verdade. Durante muitos séculos, os que não aceitavam a Bíblia diziam assim: papel aceita tudo. E havia um forte argumento, porque eles diziam que nós críamos em verdades que foram escritas depois dos fatos cumpridos. O argumento era tão forte, minha gente, que a gente não tinha como se defender. Porque o manuscrito mais antigo que a gente tinha da Bíblia datava do 9º, 10º século de nossa era. Aí quando ele dizia, escreveram depois é fácil. E aí não tinha como defender. Até que Deus não se deixe zombar, Ele deu a resposta. Em 1953, um grupo de pastores estava pelo deserto da Palestina, cuidando de suas ovelhas, e de repente a ovelha de um deles se perdeu do rebanho, e ele saiu em procura. E ali na região do Mar Morto, na região de Qumran, ele saiu procurando sua ovelha, ele descobriu uma caverna. Quando ele viu a caverna, ele pegou uma pedra e jogou dentro da caverna. A pedra caiu lá dentro da caverna e parece que quebrou alguma coisa, parecia um vaso de cerâmica. Ele jogou mais pedra. Quando ele desceu, ele viu que havia ali vários vasos de cerâmica, e ele já havia quebrado um ou dois. Os arqueólogos foram chamados, e quando eles chegaram ali na região, descobriram, não apenas aquela caverna, mas descobriram pelo menos 10 cavernas iguais àquela. Em todas elas haviam vasos de cerâmica. E em todos os vasos haviam manuscritos antigos. Os cientistas colocaram esses manuscritos em teste. Passaram pelo teste de carbono 14 e descobriram que o manuscrito ali, mais recente, datava de 100 anos antes de Cristo. É considerado a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Qual é a bênção dessa descoberta? Porque quando Jesus vem, 100 anos antes dele vir, já estava escrito. Quando em Miqueias diz que o Messias viria, nasceria em Belém, 100 anos antes, pelo menos, estava escrito que era Belém que ele haveria de nascer. E aí foi comprovado. Eles descobriram lá todos os livros do Antigo Testamento, menos o livro de Esther.
O mais completo dos livros foi o livro de Isaías. 17 folhas de pergaminho. Você coloca um ao lado do outro, dá quase 17 metros. Eu tive o privilégio de ver esses manuscritos pelo menos 2 vezes. Uma vez lá nas terras bíblicas, lá em Jerusalém. Outra vez quando veio aqui a São Paulo. Eu estava morando por lá, por perto. Quando eu soube, eu fui lá ver de novo. Tive o privilégio de ver. E a bênção é que a descoberta do Mar Morto me prova que esse livro aqui é a verdade. Esse livro é a completa verdade de Deus, que foi comprovada, testada, experimentada, científica, arqueológica e, de forma mais marcante, é viva e real na vida de todos aqueles que a experimentam. Então eu tenho, de um lado, a verdade científica, eu tenho a verdade doutrinária, mas ela ainda não é suficiente para alimentar nossa consciência. Você precisa mais do que a verdade científica e a verdade doutrinária. Você precisa da verdade encarnada. Encarnada. Jesus, nos textos que nós lemos no início, ele se apresenta dizendo, eu sou. Aí ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus não disse, eu sou uma verdade. Ele não se apresentou como sendo mais um. Ele veio como sendo único. Ele disse, eu sou a verdade. E ao se apresentar como sendo a verdade, Jesus dá uma cara para a verdade. Dá pernas, dá braços, dá um rosto, dá um coração para a verdade. Se Jesus não tivesse vindo, irmãos, tudo que nós teríamos seria um código morto, sem vida. Mas porque ele veio, e ele é a verdade assume um corpo. Agora, a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E quando ele vem, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se conheceres o Filho, ele vos libertará. A liberdade está nele. Ele é a plena verdade. E é nele que nós encontramos essa verdade encarnada. E por que eu posso aceitar que Jesus é essa verdade encarnada? Porque ele fez coisas que só Deus pode fazer. Ele curou. Ele abençoou. Ele leu pensamentos. Ele ressuscitou mortos. Ele fez coisas que só Deus pode fazer. Então ele é Deus. Ele é Deus. Então nós temos aqui em Jesus a verdade encarnada, a verdade que é uma pessoa, a verdade que quer desfrutar de um relacionamento comigo e com você. A maravilha de compreender essa verdade é que agora eu não sigo um conceito, uma ideia, eu sigo uma pessoa. E olha, a verdade quer ter intimidade comigo e com você. Podemos ter intimidade com a verdade. A verdade se torna pessoal. Só aí eu posso dizer, eu sei, eu tenho, eu consigo seguir a verdade. Porque eu conheço a verdade. A verdade se torna pessoal. Então vamos lá. Para alimentar nossa consciência, nós precisamos de alguns elementos de verdade. Me acompanharam até aqui? Então vamos lá, me ajudem. Verdade científica, verdade doutrinária, verdade encarnada e a verdade presente. Olha que coisa linda. A igreja adventista não é a única igreja a pregar a verdade. De alguma forma, todas as igrejas pregam a verdade. Mas a igreja adventista pega uma verdade plena, completa, não é uma parte. Nós não nos consideramos uma igreja, nós somos um movimento profético.
E quando a igreja adventista surge no século XIX, em meados do século XIX, a igreja adventista começou a descobrir algumas verdades que estavam esquecidas. E os pioneiros da igreja, incrível, a maioria eram jovens, alguns eram adolescentes. Adolescentes. Esses jovens passavam noites inteiras estudando a Bíblia. E à medida em que eles estudavam a palavra, eles iam descobrindo novas verdades que estavam esquecidas. E de repente eles começaram a perceber que havia conexão de uma verdade com a outra. E eles começaram a se perguntar qual é o elemento que está unindo essas verdades. Eles não conseguiam entender. Em oração e estudo da Bíblia, os pioneiros dessa igreja descobriram um texto da Bíblia que respondia. O texto está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 12. Diz assim. 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Na minha versão, diz assim. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Tem alguns aqui, tem outra versão que diz assim, firmados já na verdade presente. Alguém tem aí? Pastor, tem ali? Alguém lá atrás tem a verdade presente, firmados já na verdade presente. Você também tem? Bem, acontece que os pioneiros estudavam não essa versão moderna que a gente tem. Eles estudavam a King James. E na versão deles, diz assim, firmados na verdade presente. E aí eles descobriram que eles compreenderam que as verdades que eles estavam descobrindo estavam conectados com a verdade presente. E o que é verdade de presente? Porque, irmãos, verdade é verdade. Não importa a época. Ela é eterna. Lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 6, diz que nós cremos uma mensagem que é o... Como é que diz lá? O que é a mensagem que nós cremos? Como é que é chamado? Como é que é? Evangelho eterno. Evangelho eterno. De Gênesis a Apocalipse, a verdade é única. Só tem uma verdade. Uma verdade. Agora acontece o seguinte. Essa verdade se manifesta em cada época de uma maneira específica para atender uma necessidade do povo de Deus. Nos dias de Noé, a verdade presente é: vem um dilúvio, a terra vai ser destruída. Quer se salvar? Entra na arca. Isso é verdade presente para aquele tempo. Na época dos profetas, a verdade presente é: vem aí o Messias, e ele salvará o mundo de seus pecados. Verdade presente. Quando Jesus veio, a verdade presente era: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Verdade presente. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. A verdade presente para a igreja primitiva passou a ser: Jesus ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Verdade presente. Na Idade Média, a verdade presente passou a ser: a Bíblia é a única regra de fé e prática para o crente. As 5 solas, que eu não vou me deter aqui. Verdade presente para a igreja da Idade Média, Martinho Lutero, Calvino, começaram a proclamar que a Bíblia é a única regra de fé e prática para o crente. Essa é a verdade presente. Quando a igreja adventista surgiu no cenário, surgiu com a missão profética. Para quê? Para pregar uma mensagem para o tempo do fim. E qual era a conexão entre essas verdades? As 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, de 6 a 12. As 3 mensagens angélicas. E eles foram começando a compreender várias verdades que estavam esquecidas. Me ajudem a relembrar algumas delas aí, por favor. Verdades que estavam esquecidas, que foram, hoje se tornaram exclusivas da igreja adventista. Quais são essas verdades?
Santuário. Sábado. Me ajudem. Como é que é? A mortalidade condicional da alma. O que mais? Vamos lá, com convicção. Como é que é? A volta de Jesus. Pregamos de maneira exclusiva. Não únicos a pregar sobre a volta de Jesus, mas da forma como nós pregamos. Reforma de saúde. Millennium. Verdades que estavam esquecidas foram despertadas. Veja, por um grupo de jovens. Lembra que Ellen White tinha 17 anos. Tiago White tinha 23. John Andrews tinha 16 anos. Eram adolescentes. Deus chamou um grupo de jovens para descobrir a sua verdade. Essa verdade presente. Então, escuta, ei, jovem. Quando você usa a sua consciência na tomada de decisões, ela tem que estar alicerçada nesses 4 fundamentos. É verdade científica? Está de acordo com a verdade doutrinária? Se ajusta ao caráter de Jesus? E, finalmente, está de acordo com o que essa igreja crê? É verdade como essa igreja acredita e defende? Você está pronto a viver e morrer por isso? Porque pode acontecer de você estar pensando que está vivendo a verdade e sua vida é uma fake news. A menos que você esteja alicerçado na verdade, sua consciência não é confiável. Fernandinho Bedamar. A consciência dele não age como a nossa. Violência e crime para ele é diferente do que nós imaginamos. Porque a consciência dele está adormecida, deturpada. Para confiar na consciência, nós precisamos estar alicerçados em toda a verdade. Quando alguém vai a juízo, antes de dar seu testemunho, geralmente ele levanta a mão, em alguns lugares coloca a mão sobre a Bíblia, e prometem falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Nós somos o povo da verdade. Precisamos viver a verdade. Precisamos testemunhar da verdade. E precisamos viver de tal maneira que a verdade, nós tenhamos uma relação tão íntima com a verdade, que a gente possa dizer, eu conheço a verdade. Porque a verdade é Jesus. E ao desfrutar da comunhão com Ele, nós desfrutamos daquele relacionamento pleno que satisfaz a nossa alma. Deixa eu lhes perguntar, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você o conhece como um Deus pessoal, único, verdadeiro, real? Quem é Jesus para você? Eu posso lhes garantir que a resposta a essa pergunta definirá a lei interior que estará definindo seus pensamentos e a sua consciência. Que Deus nos ajude essa manhã, para que vivamos como povo da verdade. No trabalho, defender a verdade. Na faculdade, viver a verdade. No namoro, testemunhar a verdade. No nosso casamento, a verdade que nos une. E, finalmente, que essa verdade plena nos garanta a vida eterna. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que vivamos plenamente e totalmente a verdade. Deus esteja conosco. Amém.